Mais uma semana passou e por isso mesmo nós temos novamente connosco a doutora Nádia Lima. Olá, doutora. Olá. Vamos então para mais uma rúbrica de psicologia e hoje, um pouquinho na sequência do que falámos na passada semana, hoje vamos falar da dependência dos pais e dos filhos. Sim. Esta dependência é benéfica, não é benéfica? Nenhuma dependência é benéfica. Exatamente. Não é? Mas há dependências que se criam por uma questão de conforto, por uma questão de medo de perda, por uma questão de manipulação, que fazem com que muitas vezes os filhos permaneçam dependentes dos pais e os pais queiram manter essa dependência nos filhos. Porquê é que isto acontece? Porque os pais têm medo que os filhos cresçam e ficarem sozinhos. Têm medo que os seus filhotes abram as asinhas e voem e eles se sintam sozinhos depois de tantos e tantos anos, às vezes, a tomar conta deles, a olhar pelas dores de barriga, portanto, pela dor de dentes, pelas noites não dormidas, por toda Querem a dedicação. A compensação? Querem. Não sabem, porque isto não é um processo consciente, portanto, não sabem que eu estou a fazer por causa disso, mas estão. E muitas vezes acabam por manipular os filhos até financeiramente. Ou seja, existe muito... Porque existe muito a situação da recompensa. Se tu fizeres isto, eu vou-te dar aquilo. E a criança habitua-se a esta forma de educar e depois um dia começa a usar isso a favor dela, que é, eu faço isto se tu me deres aquilo. Porque ela aprendeu a ser educada assim. E a determinada altura os pais não acham piada nenhuma a isto. Porque dizem que tu não tens o direito de me dizer o que é que eu tenho que fazer, eu é que sei porque eu é que mando. Embora eles é que tivessem imposto isso de certa forma. Claro, foram eles que implementaram essa técnica educativa. Exato. Portanto, depois não devem queixar-se quando são os filhos a virar o feitiço contra o feiticeiro. Porque logicamente os filhos, os pais dizem, vai, sei lá, levantar a mesa. Eu vou levantar a mesa se tu me deixares de ir jogar futebol lá para fora. E os pais ficam, não, tu vais levantar a mesa porque eu estou a mandar. E esta frase também depois não é bem entendida do outro lado, não é? Claro. O outro lado, no processamento da informação, diz assim, espera lá, sempre foi assim, porque é que agora vai deixar de ser? Estás bem? A nossa negociação terminou aqui, porquê? Não é? Então, não havendo essa compreensão, depois criam-se muitas vezes os conflitos de gerações, que sempre existiram e sempre vão existir, é normal, por vários processos, inclusive os educativos, que precedem o nascimento daquela criança, não é? Portanto, aquilo que acontece é que depois, hoje em dia, os filhos saem muito tarde de casa dos pais, coisa que não acontecia antigamente. Mas antigamente a educação também era muito mais severa e as famílias eram mais numerosas, então era muito comum que alguém quisesse sair de casa mais cedo para deixar de ter de lidar com a educação tão rígida e poder passar a fazer as coisas que queria. Para ter liberdade. Para ter a liberdade. E então o que é que fazia? Saía mais cedo de casa. Hoje em dia, como os jovens vão tendo essa liberdade e cada vez vão tendo mais negociação e nem são muitos jovens a ter negociação com os pais, mas cada vez mais os pais a ter negociação com os filhos para conseguirem que eles façam aquilo que eles querem, aquilo que acontece é que os filhos saem mais tarde de casa porque é muito confortável estar em casa dos pais. Mas também a crise não está associada a essa saída mais... A crise também pode estar associada, mas as pessoas quando querem trabalhar elas procuram e fazem acontecer. Eu sei que muitas pessoas neste momento vão estar a pôr a arder na fogueira, mas eu sei que é assim. Porque quando alguém quer, procura e não desiste. Mas isto vamos falar quando falarmos no programa sobre a crise. Fica agendado já. Vamos falar sobre isto, sim. Fica agendado. Mas é importante perceber que sim, claro que sim. Hoje em dia há mais pessoas a dividir casa do que havia antigamente, mesmo com pessoas que não conhecem de lado nenhum. Claro. Até a mim já me passou pela cabeça. E no meu caso nem foi pela situação da crise, foi mesmo para poder ter uma companhia. Portanto, para poder ter pessoas que eu não conheço de lado nenhum, passar a conhecer e ter companhia. Porque acho interessante, eu gosto muito dessas dinâmicas e de conhecer pessoas. É algo que a mim me faz muito bem. Seja como for, cada vez mais as pessoas saem mais tarde de casa dos pais. E depois é confortável ficar sem pagar despesas, porque os pais, tendo os filhos em casa sempre, não se vão lembrar de dizer, olha que tu agora já fizeste 18 anos, quer dizer, há pais que o fazem, mas nem todos. Agora já fizeste 18 anos, vais trabalhar, nem que seja um part-time, e vais entrar nas despesas, nem que seja 20 euros por mês. Portanto, ter a responsabilidade de pagar algo em casa é algo que deveria ser implementado desde sempre, porque é algo que existe em outros países.
países que estão mais avançados do que o nosso, seja em termos tecnológicos, seja em termos educacionais, seja até muitas vezes em termos mentais, mental no sentido da projeção e do crescimento pessoal. E aquilo que acontece é que aos 18 anos as pessoas estão a trabalhar, independentemente de estudarem ou não. E têm que gerir a sua vida. E o que acontece é que, como estão a trabalhar e estão a ganhar o seu dinheiro, muitas vezes percebem que podem ir viver sozinhos e vão viver sozinhos. E os casais, ao ficarem sozinhos, o que não percebem é que podem aproveitar muito mais. É um facto. É um facto. Porque vão poder passear, vão deixar de ter os horários dos filhos, porque os pais têm os horários deles e os dos filhos. E vão poder ter mais intimidade, claro que sim. Isto é benéfico, as pessoas é que não percebem muitas vezes o quão benéfico é. O lado positivo de cada todas as situações, não é? Claro que sim. Sim, é muito importante isto. O que acontece também muitas vezes é que depois há manipulação de ambas as partes. Porque este jogo de chantagem é manipulação. As pessoas manipulam-se constantemente. Nós vivemos em muitos jogos de manipulação e às vezes não nos damos conta. E quando nos damos conta é importante pará-los. Somos nós que o estamos a fazer, parar de o fazer, perceber porque é que o estamos a fazer, se é por medo de ficarmos sozinhos ou por outros medo que tenhamos, parar de manipular outra pessoa e perceber que as coisas não têm que ser assim. Nós somos muito controladores, é muita coisa. Os seres humanos são muito controladores. Muito. É normal? Sermos controladores vem do medo. Se me perguntar se o medo é normal, o medo é algo que existe no ser humano e que faz com que muitas vezes ele se proteja de muita coisa. E nesse ponto de vista, portanto, e nesse prisma, está tudo bem. O problema é quando o medo faz com que eu deixe de ser correto ou com que eu deixe de fazer aquilo que é o melhor para mim por medo. Porque muitos filhos impedem-se de sair à noite. Hoje em dia nem tanto, mas de ser quem eles são e de viver aquilo que querem viver verdadeiramente, porque têm medo ou de se sentir sozinhos, ou medo que os pais deixem de lhes fazer as vontades. Isto é manipulação. Mesmo que não pareça, isto é manipulação. Não vivem então? Não vivem, porque não são eles próprios. Querem tanto agradar aos pais que se tornam naquilo que os pais querem em vez de serem eles próprios. Enfim, é um caso para pensar. Espero que possamos todos pensar muito nisto. Claro que sim. Temos que refletir nas palavras da doutora Nádia Lima, que vai regressar certamente para a semana, não é? Sim, cá estaremos. Fica combinado. Até para a semana. Obrigada, até para a semana.